Em meio a essa pandemia que nos assusta tanto, em meio a esse terror político que estamos vivendo no Brasil, vem ainda a notícia, triste notícia, da morte do querido ator Flávio Migliaccio, por opção, né? Ele tirou a própria vida, um ato desesperado e ao mesmo tempo irreversível, né? Isso nos faz pensar sobre tudo que está acontecendo com os mais velhos nesse país. E eu já vinha pensando isso desde que recebi a triste notícia da morte do Flávio Migliaccio, que nós tivemos a iluminação, talvez, de premiarmos como melhor ator desse ano de 2019 pela novela Órfãos da Terra, pelo Mahmoud, né? Mamed Aoud, o personagem que ele fazia. E ele não foi receber a entrega, acho que foi em janeiro, no Teatro Sérgio Cardoso. Ele mandou um vídeo agradecendo, mas já se percebia muita tristeza nesse vídeo. Ele disse que não estava bem de saúde, alguma coisa assim, e por isso não veio receber. E mandou o vídeo, que era bem bonito. E hoje eu me surpreendi com o Lima Duarte, que está com 90 anos também, falando sobre a morte do companheiro, do amigo. E ele dizia que compreendia, porque ambos foram do Teatro de Arena e que ambos lutaram pela democracia nesse país, lutaram em 64, em 68, enfim, que ele entendia tudo que eles sonharam naquela época para o Brasil e tudo que estava acontecendo agora, 56 anos depois, explicava o porquê da atitude do Migliaccio, né? E ele encerrou a sua homenagem, né, dizendo que ele mesmo não teve a coragem que o Migliaccio teve. Ou seja, ele está quase assinando embaixo a carta que o Migliaccio deixou, só não teve a coragem de tomar a atitude que o Migliaccio tomou, né? Isso é para a gente pensar muito. Aí a gente se lembrou do Valmor Chagas, que mais ou menos nessa idade também tirou a própria vida. Grande ator também, Valmor Chagas. E a gente fica pensando em como a velhice é tratada nesse país, como se fosse de quinta, né? Como se fosse um dejeto, né? Alguma coisa que se pode jogar fora. É uma coisa muito séria e que a gente tem que parar para pensar sobre isso, né? Agora, com essa pandemia, o jeito que estamos sendo tratados, né? Nós que passamos dos 60, como é que a gente está sendo tratado nessa pandemia? Como se, na verdade, nós somos os vulneráveis, mas estamos sendo tratados como se fôssemos os culpados. Essa é uma coisa para ser pensada também, né? Na verdade, o grande vilão dessa história é o sistema público de saúde, que é falido, né? E está parecendo que nós, por sermos mais velhos, somos culpados, né, de alguma coisa. Isso é uma coisa importante, que tem que ficar bem clara, né? E o Lima Duarte encerrou a sua fala dizendo o seguinte, que ele lembrava da peça Os Fuzis da Senhora Carrà, né, do Bertolt Brecht, e que ele encerra com uma frase dessa peça, uma fala dessa peça, que dizia assim, que os que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue. Um recado bem dado, né, e que precisa ser pensado. Eu vi que a mídia toda
os programas de televisão repercutiram, claro, a fala do Lima Duarte, mas não nessa profundidade. Ficaram mais preocupados em dizer que ele não teve a mesma coragem do Migliaccio, foram mais por esse caminho do que em dizer que os que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue. Isso que é para ser pensado, né? A fase de efeito de eu não tive a coragem que você teve é importante, talvez, para a mídia, mas para se pensar mesmo profundamente no assunto, a frase importante é essa do Bertolt Brecht, né? A fala da peça Os Fuzis da Senhora Carrà. Queria falar sobre isso porque eu acho que a mídia toda está muito voltada sempre para os jovens, né? E essa questão de dar o número dos mortos, né? E não significar quem são essas pessoas que estão morrendo, né? Eles até fazem um pouco para fazer média, mas não de verdade, não sabendo caso a caso, né? Quem são as pessoas que estão morrendo, por que estão morrendo, né? Quem eram as famílias dessas pessoas, como elas viviam, né? Isso é que precisava ser feito, e isso não tem sido feito. Então, como meu trabalho é comentar a mídia, né? É comentar a TV, eu acho importante alertar para esse descaso, né? Porque, claro, os números são importantes, são para as estatísticas, mas será que para o telespectador, será que para nós, né? Que estamos em casa apavorados com essa doença, apavorados, sabe por quê? Porque a gente não sabe para onde ela vai, aonde ela vai nos levar, né? Como é que a gente pode pegar esse vírus? Ninguém sabe de fato, né, nos dizer como é que se pega esse vírus. Tantos estudos científicos, tantas coisas, e ninguém consegue nos dizer se a máscara realmente funciona. A gente acha que sim, mas será que funciona mesmo? Será que esse é o caminho? Será que o isolamento, a gente sabe que tem funcionado um pouco, mas mais para desafogar o sistema de saúde do que, na verdade, proteger os seres humanos, né? O que eu estou querendo dizer é que o importante é o ser humano, né? E a gente vive numa sociedade onde tudo é mais importante do que o ser humano. E é por isso que a gente está passando por isso. É uma sociedade onde o ter é muito mais importante do que o ser, né? É isso que eu queria chegar com vocês. E é por isso que talvez o Flávio Migliaccio tenha feito o que fez. E o Lima Duarte queira fazer, mas não tem coragem de fazer o que ele fez, né? É por isso. É porque nós vivemos numa sociedade onde o ser não tem importância e o ter é que ganhou importância. E até na hora da gente parar, falar assim, e a gente vai vir diferente depois dessa doença, o mundo vai estar diferente. Será que vai estar mesmo? Ou será que vai passar uma semana e todo mundo vai estar igualzinho como era antes, só pensando em ter, e não se preocupando com o ser, né? É isso que eu queria dizer a vocês. Eu sei que o programa de hoje foi meio tristonho, né? Mas é importante a gente parar para pensar, às vezes, algumas coisas, né? Depois, num outro programa, quero falar um pouco sobre essa volta das novelas, né? Como é que vai ser, falar de coisas mais alegres e mais amenas. Mas hoje eu precisava fazer esse desabafo, dizer como essas coisas estão me tocando e também como essas coisas tocam o mundo, né? Os seres humanos, eles precisam do outro, né? Então,
é muito dolorido sentir que as pessoas não estão preocupadas com o outro ser humano, né? E principalmente os mais idosos sentem isso profundamente na carne, porque é muito dolorido, né? E o jeito como nós fomos enjaulados, né? Nesse momento aí da pandemia, e como os idosos estão sendo tratados, mexe com muita coisa. É isso que eu queria deixar claro. Beijos, dignidade, já.